Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai continuar refletindo sobre o aniversário do golpe de 64, tá? Hoje, na verdade, é o aniversário do golpe, a gente falou sobre isso ontem, começamos aí essa reflexão, falamos sobre um monte de coisa aqui importante e hoje vamos continuar refletindo para falar, dentre outras coisas, sobre as reformas de base do João Goulart, que na verdade são reformas que até hoje não foram feitas, tá? E vamos tentar entender então, o título do vídeo é esse aí, né? Do que os golpistas têm medo, né? Porque essa é uma questão muito importante para a gente entender se a gente quiser, e como eu falei também no vídeo passado, refletindo essa questão até isso se transformar num resto e não num risco diário, beleza? Então antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, o zap aí está na descrição do vídeo. Conseguir furar esse bloqueio nojento e absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa sobre o livro aí, tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Do que, né, os 60 anos do golpe militar de 64, do que os golpistas têm medo, tá? Essa é uma questão importante da gente refletir. E vamos começar aqui, vamos continuar de onde a gente parou, tá? No vídeo passado, que foi no texto do Leonardo Sakamoto, né? Depois eu fiz duas reflexões rápidas no final e tal. Vamos finalizar aqui um trecho que ele diz aqui que é interessante para a gente engatar essa questão seguinte, tá? Das reformas. Então, né, o texto dele está lá, né? Aos 60 anos do golpe, o Brasil merece governo que não tenha medo de militares, tá? E aí ele continua, né? Ele fala da questão aqui da recusa do Lula de discutir essa questão, tá? E ele continua dizendo o seguinte: o golpe militar de 64 ainda é purulenta ferida exposta. Tapamos com um curativo mal feito, ao qual chamamos de transição lenta, gradual e segura. Mas essas feridas continuam fedendo apesar dos esforços estéticos, não apenas pelo apoio e a anuência de membros das Forças Armadas à tentativa de golpe bolsonarista, mas toda vez que o Estado mata, não como um infeliz efeito colateral da proteção da população de si mesmo, mas como execução de uma política de limpeza e contenção social. Isso que ele fala de ser um curativo mal feito, né? A gente percebeu em dois momentos nos últimos 10 anos aí, né? Nos últimos 10 anos já teve mais duas tentativas de golpe no Brasil, em menos de 10 anos. A primeira, na verdade, bem sucedida, né, que foi o golpe contra a Dilma, contra o Lula e tudo mais, que acabou gerando, né, um prejuízo gigantesco para o país, inclusive o Bolsonaro, né? E a segunda tentativa fracassou, né, que foi a tentativa do Bolsonaro de dar um golpe, porém gerou aí uma série de prejuízos também, destruíram o Congresso Nacional, destruíram ali o Palácio do Planalto, o STF, enfim, essa é a direita brasileira. A direita brasileira é golpista por natureza. Então, assim, é o tempo todo tentando dar golpe. Quando eles não conseguem ganhar a eleição, né, de maneira justa, de maneira, né, enfim, no pleito mesmo, eles começam a articular internamente ali nos salões do poder econômico e no próprio Congresso Nacional, golpes para tentar retirar a esquerda e manter os privilégios, manter o atraso, manter, enfim, essa bosta que a gente vive aí desde sempre, tá? Bom, então vamos lá. E aí isso é um curativo mal feito, porque na verdade não foi nem um curativo, foi uma, né, enfim, a gente foi fazendo, o Brasil vive de gambiarras, porque a direita brasileira funciona dessa maneira, né? Eu falei inclusive ontem sobre a questão da palavra revolução, né, que eles usam de maneira cínica para poder, enfim, nomear o golpe militar e tudo mais. Quer dizer, é um negócio assim, que a gente tem que um dia superar isso, ou a gente vai continuar sendo essa republiqueta que passa aí 10, 20 anos, tem golpe de novo, porque a direita brasileira é isso, tá? Continuando, ele diz, olha isso aqui que ele vai falar agora é muito interessante, tá? Ele diz, caso 1% da energia gasta para cobrar uma autocrítica pública do PT sobre os escândalos de corrupção tivesse sido empregada em uma demanda semelhante aos militares sobre o golpe de 64, talvez não tivéssemos o engajamento de parte de membros das Forças Armadas para manter Jair Bolsonaro no poder. Talvez não tivéssemos nem o Bolsonaro, né? Porque se esse engajamento fosse feito no nível que aconteceu com a farsa da Lava Jato, com, enfim, aquela novelização patética e assim, uma perda de tempo gigantesca para o país, se isso fosse feito em prol de uma reflexão sobre o golpismo das Forças Armadas, sobre a subserviência ideológica da direita brasileira aos mandos e desmandos, né, da política externa dos Estados Unidos, que eles mesmos lá não praticam,
nem nas tais reformas. Vamos ver aqui também, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, se essa energia toda fosse gasta para coisas realmente importantes, a gente talvez hoje já tivesse em patamares bem melhores no IDH, em desigualdade econômica, no índice Gini e em coisas que realmente demonstram que o país está evoluindo, reindustrialização do país e uma série de outras coisas aí que são muito mais importantes do que esse debate vazio, pobre da corrupção e, na verdade, em grande medida mentiroso. Tá? E aí ele finaliza: o plano golpista de Bolsonaro contou com generais como Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Estevam Teófilo, com o almirante Garnier e um rosário de oficiais. Tratar isso apenas como um grupelho assanhado é jogar a realidade, deixa eu ver, cadê aqui? É jogar a realidade para baixo do tapete. Que a história das mortes sob responsabilidade da ditadura seja conhecida e contada nas escolas até entrar nos ossos e vísceras de nossas crianças, a fim de que nunca esqueçam que a liberdade do qual desfrutam não foi de mão beijada, mas custou o sangue, a carne e a saudade de muita gente. Diria mais, inclusive, não é só para entender que a liberdade do qual desfrutam não foi de mão beijada, mas entender, na verdade, o processo que gerou, né, que gerou e que continua gerando os golpes no Brasil. Porque a gente não tem que refletir a ditadura apenas para poder defender a liberdade. Inclusive porque a liberdade muitas vezes aparece na latrina de gente como Bolsonaro, de gente como, né, o general Heleno e da própria direita neoliberal, Paulo Guedes e tudo mais, que na verdade estão ali conspirando para poder impedir de fato que o país caminhe. Então a liberdade é uma questão importante, agora o desenvolvimento do país é uma discussão importantíssima e a gente só vai entender isso quando a gente entender de verdade, quando isso se transformar numa questão realmente disseminada, né? As raízes desse problema, as raízes do golpismo das Forças Armadas, as raízes do golpismo da direita brasileira, tá? E tudo mais, e o próprio perfil da direita brasileira. Senão a gente vai continuar o tempo todo aí, ó, nesse risco de passa 10 anos, golpe. Passa mais 10 anos, tentativa de golpe. Outra tentativa, mais um. E aí uns funcionam, outros não, né? E o país não caminha, tá? Isso está muito evidente na fala aqui do Edson Telles e do Vladimir Safatli no livro O que Resta da Ditadura. Tem uma citaçãozinha rápida aqui da editora Boitempo, que eles dizem: é necessário mostrar àqueles que preferem não ver a maneira insidiosa que a ditadura militar brasileira encontrou de não passar, de permanecer em nossa estrutura jurídica, práticas políticas, violência cotidiana e traumas sociais que se fazem sentir mesmo depois de reconciliações extorquidas. É aquilo que eu falei ontem, né, da questão do debate social, né, de todo ano falar disso, dos filmes, que é uma coisa que os alemães fazem com o nazismo. Os Estados Unidos também via lá o pessoal dos judeus do cinema, tá? Então, se a gente não fizer isso, esse ovo da serpente, ele vai ficar o tempo todo ali. Tá aqui a expressão da Consuelo Diegues, tá? Que ela tá usando essa expressão que ela usa aqui, né? Ou o ovo da serpente, que ela tá pegando lá do filme do Bergman, né? E que ela usa para poder referir a Lava Jato como o ovo da serpente do Bolsonaro. Esse ovo da serpente do golpe enquanto golpe, né? Qualquer golpe, seja golpe militar, golpe civil-militar, empresarial militar, golpe, enfim, golpe só civil, golpe parlamentar, que a gente já teve também. Então, assim, esse ovo da serpente, ele tá aí, ó. Ele tá na cabeça de muita gente no Brasil, tá? E se a gente não combate isso, se a gente não transforma isso numa lógica pedagógica mesmo, de escola, de debate social, etc e tal, eles voltam toda hora para poder tentar dar golpe no Brasil, tá? Então, pessoal, finalizamos aqui essa questão, né, dos prints aqui. E aí, vamos passar aqui para os livros, para a gente fazer duas reflexões aqui importantes. A primeira é para sustentar essa questão que eu acabei de falar, né, e que está na fala do Safatli, está na fala do Sakamoto e de outras pessoas aqui que também estão preocupadas com esse assunto, tá? O Adorno tem esse livro aqui, Educação e Emancipação, e nesse livro ele tem um texto chamado Educação após Auschwitz. A gente tem que fazer, eu estou escrevendo um livro chamado Educação após Bolsonaro, que está em diálogo com esse livro aqui do Adorno e que ao mesmo tempo, enfim, pensa as questões aqui do Brasil. O livro está parado por culpa dessa situação absurda que eu estou vivendo aqui, mas eu quero completar esse livro porque eu acho importante falar disso, tá?
E, enfim, e aí essa iniciativa do Adorno aqui a gente tem que ter no Brasil de fazer uma educação após, né, Bolsonaro, após o golpe, após o golpismo, e a educação após e durante, porque esse golpismo está aí, né? É assim que funciona. Na verdade, quando o Adorno está chamando de educação após, né, Auschwitz, Auschwitz acabou, mas o nazismo está aí, né? Enfim, prenhe na cabeça de uma minoria que, se você não discute, não debate, não reflete, não faz filme, não faz, enfim, seminários, não faz cursos, não faz, né, não transforma isso em debate do currículo escolar, do currículo acadêmico, etc., essa porcaria volta o tempo todo, e Bolsonaro é um exemplo claro disso, tá? Enfim. E aí existe também um detalhe, porque a gente está vivendo uma época, tá? Mais um ponto aqui, antes da gente chegar na questão das reformas de base, a gente está vivendo uma época que é muito complexa nesse nível. Por quê? Porque é uma época em que valores antigos e o acesso crítico e reflexivo ao passado está perdendo aos pouquinhos, né? Pelo menos em parte aí da média do pensamento ocidental, está perdendo valor. Tá aqui o Anthony Giddens fala disso aqui, né, da crise da tradição, do próprio fato de que as tradições são, na verdade, construções e tudo mais. E isso tem um lado positivo, porque isso gera abertura para criações novas, mas tem um lado negativo, que inclusive o Byung-Chul Han falou disso também, né, fala disso também nos livros dele, que é o de que você acaba perdendo um pouco, né, a percepção, e às vezes até muito, a percepção da necessidade de rediscutir o passado. Coisa que os alemães não caem nessa, né? O cinema dos Estados Unidos também não cai nessa, pelo menos em relação ao nazismo, né? Eles já agem de maneira inversa em relação aos árabes, eles ficam o tempo todo vilanizando os árabes. Quer dizer, então eu não estou vendendo aqui o cinema dos Estados Unidos como, né, um exemplo, né, de perfeição, mas nesse caso específico dos judeus e do nazismo, eles funcionam dessa forma. Tanto é que acabaram de dar mais um prêmio agora para um filme que fala sobre o nazismo. Isso, né, enfim, né, 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, para finalizar, cito porque isso é também um efeito disso que o Bauman chama de modernidade líquida, né? Tá? Que é um efeito negativo disso aqui, certo? Então tá aqui, ó, né? Ele fala que ele usa expressões, por exemplo, como mundo fluido, né, que é um pouco isso que a gente está vivendo e tudo mais. Agora, esse tal mundo fluido, ele tem, mais uma vez, ponderando, ele tem um lado positivo, um aspecto bacana, mas tem um efeito problemático, que é o de fazer com que a gente perca o contato com as extensões e, em consequência, com a história também, né? E aí a gente acaba esquecendo, vai esquecendo, e aí essa porcaria volta, bota de novo o focinho para fora do buraco. Repito, Bolsonaro é exemplar em relação a isso, tá? Então, a modernidade líquida até certo ponto. Senão, né, daqui a pouco desse líquido aí sai, né, essas figuras bizarras, esses tubarões bizarros aí, que são, né, os Bolsonaro da vida, e acabam destruindo uma série de conquistas que a gente vai tendo aí com o tempo. Tá? E aí, pessoal, vamos então falar sobre as motivações dos golpes. Né? Do que os golpistas têm medo? O Darcy Ribeiro, né, fala muito disso nos livros dele, tá na obra dele toda. E aí ele fez aqui nesse livro, né, aqui nesse livro tem um texto dele que se chama Balanço da Ditadura, tá, que é muito interessante, deixo a dica para vocês aí, vou ler 2 trechinhos aqui. Ele diz, né, o golpe militar, aqui na página 17, tá? Ele fala, o golpe militar de 64 foi uma irrupção abrupta do fluxo histórico brasileiro que reverteu seu sentido natural com efeitos indeléveis sobre a soberania e a economia nacional e também sobre a cidadania, a sociedade e a cultura brasileiras. Eu não diria nem que é um sentido natural, né? Isso é um otimismo do Darcy, que era um otimista ali, né? Enfim, isso é até bonito, mas o sentido natural do Brasil é outro. O sentido natural do Brasil são os golpes, né? A gente vai o tempo todo tentando reverter isso, deslocar isso para outro caminho, porque, né? Enfim, e aí ele continua. Vínhamos há décadas construindo a duras penas uma nação autônoma, moderna, socialmente responsável e respeitosa da ordem civil quando sobreveio o golpe e a reversão. O Brasil atual é fruto e produto da ditadura militar que armou-se de todos os poderes para conformar a realidade brasileira segundo diretrizes opostas às até então vigentes. E tem um detalhezinho também em relação à ditadura,
que é o seguinte, né? O fato concreto é que, apesar, né, da ditadura ser o lixo que foi, como a gente estava naquela época ali, que ainda não era uma época de, aspas, modernidade líquida, né, digamos, pelo menos no Brasil, os militares daquela época tinham um sentido nacionalista sincero, né? Ainda que ao mesmo tempo fossem subservientes aos Estados Unidos, porque o Brasil é essa salada bizarra aí, né? Mas então eles fizeram uma série enfim, né, criaram algumas estatais, fizeram uma série de obras no Brasil, só que ao mesmo tempo deixaram, enfim, uma herança de desigualdade econômica, de dívida pública, de violência, de censura e enfim, né, uma série de outras coisas aí que a gente já sabe. Então é preciso pensar isso e, de certa forma, isso explica também esse ponto cego, né, que eu ponderei aqui no vídeo de anteontem, falando sobre o general Mourão, né? Esses milicos tipo Mourão, General Heleno e Bolsonaro, eles estão hoje completamente perdidos, né, numa lógica na qual aquele discurso nacionalista dos militares daquela época, ou aquela parte nacionalista do discurso daqueles militares, não cabe mais. E ao mesmo tempo, como eles são direita, né, eles precisam se conectar com o grande capital hoje de maneira muito mais aberta do que naquela época, né? Naquela época eles eram protagonistas e o grande capital ficava funcionando, né, no pano de fundo. Hoje, na verdade, o grande capital é o protagonista e essa gente, tipo Bolsonaro, General Heleno, eles são usados ali durante um tempinho e depois jogados fora, presos, enfim, né? Por quê? Porque o grande capital está cagando para essa gente. Eles usam eles por quê? Porque o discurso do Bolsonaro hoje é retrógrado, né? Tanto é que ele chega e começa a atacar essas instâncias que estão ali, na verdade, que não trariam nenhum tipo de problema para ele, porque ele é de direita, né? Então a gente vive essa bizarrice no Brasil que não termina, né? E aí o Darcy continua. E agora a gente chega na questão das reformas para responder essa pergunta. O que os golpistas temem, né? Ele diz aqui na página 19, tá? Havia duas reformas principais que ele queria fazer, que o João Goulart queria fazer, e que foram barradas pelo golpe. Uma delas é a lei da reforma, a lei da remessa de lucros, através da qual as empresas estrangeiras teriam direito de remeterem para fora lucros de até 10% do capital que introduzissem no Brasil, mas eram forçadas a deixar aqui os capitais ganhos no país que viveriam o destino dos capitais nacionais. Não se desapropriava nem se estatizava nada, então somente definia-se como estrangeiro o que era estrangeiro e como nacional o que era nativo. Tá? Como a proporção era de 1 para 20, os defensores do capital estrangeiro se alvoroçaram. Quando a gente estuda como é que funcionam os Estados Unidos hoje, eles cobram imposto sobre lucros e dividendos de empresas dos Estados Unidos que estão fora do país, multinacionais e tal. Então, assim, eles fazem desde sempre, né, aquilo que eles estão o tempo todo impedindo a América Latina de fazer para poder chegar em patamares melhores, né? Então é o cinismo dos Estados Unidos, é a bizarrice deles, que é refletida por essa direita patética que a gente tem aqui no Brasil, tá? E a segunda reforma, então a primeira reforma é a lei da remessa de lucros, e a segunda reforma é a reforma agrária. E aí o Darcy diz aqui, paralelamente, Jango articulava a aprovação pelo parlamento de sua fórmula de reforma agrária, proposta na mensagem presidencial de 15 de março de 64. Esta consistia em introduzir na Constituição o princípio de que a ninguém é lícito manter a terra improdutiva por força do direito de propriedade, princípio do qual decorria a norma do uso lícito da terra, que seria o equivalente a 4 vezes a área efetivamente utilizada. Essa reforma devolveria ao controle do Estado centenas de milhões de hectares de terra, sobretudo no Brasil Central e na Amazônia, apropriados abusivamente através de chicanas e grilagens por grandes latifundiários com objetivo especulativo. Por essa via legal é que o presidente pretendia dar terras em pequenos lotes a 10 milhões de famílias, tá? Da mesma forma que a lei americana fizera em 1860, distribuindo aos pioneiros o seu oeste e criando o mercado interno que foi o fundamento da prosperidade daquela nação. Então, só um parênteses aqui, como ele falou em lei americana de 1860, eu não conhecia essa lei, eu fui estudar isso aí, tá? E aí trago para vocês aqui a matériazinha do Brasil de Fato, muito legal, tá? Que eles dizem o seguinte aqui, matéria de 2023 agora, tá? Reforma agrária, conheça como os Estados Unidos distribuíram suas terras.
90 milhões de estadunidenses são descendentes de assentados que receberam terra do Estado. Isso significa quase 1/3 da população inteira dos Estados Unidos é descendente hoje de pessoas que receberam terras do Estado, tá, para poder, enfim, começar ali a produzir riquezas e tudo mais. E aí, só um trechinho aqui da matéria, eles dizem aqui, né? O nome da lei, né, que foi criada era Homestead Act, tá? E aí tá aqui, mais de 1.600.000 títulos de terra foram concedidos sob o Homestead Act. 10% de todas as terras públicas do país foram destinadas à reforma agrária. Isso em 1860, na época da Guerra Civil lá dos Estados Unidos, né? Atualmente, mais de 90 milhões de estadunidenses são descendentes de assentados. Quase 30% da população do país hoje é formada por pessoas que vieram de famílias que ascenderam socialmente graças à distribuição de terras há pouco mais de um século e meio atrás, mas nem todo mundo se beneficiou. E aí eles finalizam aqui, eu vou tentar fazer até um vídeo só sobre isso aqui, porque é uma questão muito legal, mas ele diz o seguinte, que essa reforma agrária dos Estados Unidos foi mal feita, por quê? Porque, na verdade, parte significativa dessas terras eles roubaram dos indígenas, né, enfim, mataram um monte de gente e tal, para poder pegar e entregar para 95% de brancos, né? Os negros também não tiveram praticamente acesso a isso, porque essas terras são em uma parcela do país que quase não tinha negros, e os negros, para poder ter acesso a essas terras, eles precisariam gastar dinheiro para poder se locomover até lá, e a maioria não conseguiu, quer dizer, então eles roubaram as terras dos indígenas para poder entregar na mão dos brancos e, enfim, movimentar o país. Mas, independente disso, né, desse erro bizarro aí, o fato é que isso foi um dos contribuintes ali, né, nucleares para os Estados Unidos se desenvolverem e atingirem o estágio que atingiram. É o meu tempo aqui. E aí, pessoal, lembro aqui um trecho muito interessante que teve na CPI, que foi feita do MST, né, há pouco tempo, que o tal o ex-ministro do Meio Ambiente, né, do Bolsonaro, eu até esqueci o nome dele agora, mas enfim, ele fez uma pergunta para o Stedley, né, do MST. Existe alguma experiência na Europa, no mundo desenvolvido, né, parecida com o MST? E aí o Stedley deu-lhe um tapa com luva de pelica e falou, claro que não existe, porque eles já fizeram a reforma agrária há décadas, há séculos, né? E isso se enquadra também na visão dos Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos, o discurso dos Estados Unidos para a gente aqui, para a América Latina de maneira geral, é uma farsa atrás da outra. Eles ficam impedindo a gente de fazer tudo o que eles fazem. Flexibilização de teto de gastos, gastos com pesquisa, gastos com social, enfim, né, com ciência, tecnologia, com desenvolvimento, indústria, reforma agrária, tudo isso eles já fizeram, e a Europa mais ainda, né, porque a Europa é muito mais evoluída do que os Estados Unidos, e eles ficam impedindo a gente de fazer aqui. E quem reproduz esse impedimento aqui de maneira subserviente é a direita brasileira, tá? O tal do ministro do Bolsonaro lá é um exemplo disso, certo? E aí, pessoal, para finalizar o Darcy aqui ainda, ele fala sobre o golpe também, né? Deixa eu puxar aqui. Ele fala sobre o golpe, tá? E ele diz aqui, essa parte aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Ele fala o seguinte aqui, ó, sobre as consequências do golpe, tá? Ele diz, né, que a distribuição, o golpe incidiu na distribuição da renda nacional, em que a participação dos 20% de brasileiros mais pobres viu-se comprimida, passando de 3,5% para 3,2%, de 60 a 80, tá? Enquanto que na mesma quadra, né, os 10% mais ricos elevaram de 39,7% para 49,7% sua participação na renda. Hoje é até maior que isso, né? Quer dizer, a gente na desigualdade econômica, que é um dos principais índices de desenvolvimento de um país, a gente foi regredindo e continua regredindo até hoje, né? E, enfim, igualmente expressiva da irresponsabilidade social da ditadura foi a redução pela metade da participação do trabalho na renda nacional, enquanto se dobrou a participação do capital na renda nacional. Isso aqui também é uma questão muito importante, porque eu falei, né, da questão da primeira reforma que o João queria fazer, que era a reforma da remessa de lucros, e, enfim, a gente é hoje refém do capital financeiro no orçamento do Brasil,
E um dos livros mais legais para aprender isso é esse aqui, do Gilberto Felisberto Vasconcelos, Brasil no Prego. Tá? Esse no Prego tem a ver com o pregão da Bolsa, né, e tal. Quer dizer, o Brasil à venda, né? Inclusive bota o Brasil com Z aqui, né? Um Z com uma letrinha vermelha para substituir ali, para mostrar que é uma ironia. E, enfim, esse livro aqui é muito interessante porque ele explica uma parcela dessa questão aí, que é, na verdade, a consequência que a gente continua aqui vivendo, né, enfim, da impossibilidade que o Jango teve de fazer as reformas lá, inclusive essa reforma de remessa de lucros, tá? Então, pessoal, é importante aí ponderar isso aí, tá? Deixa eu ver o que falta aqui. Falta falar duas coisas aqui e eu, de repente, deixo uma delas para o próximo vídeo, tá? Vou finalizar aqui com um trechinho também do Darcy nesse outro livro aqui, que é o Brasil de João Goulart, tá? E aí ele fala o seguinte aqui, ó, ele fala na página 149 o seguinte: a rigor, a reforma prioritária que deveria anteceder todas as outras é a reforma eleitoral. Dizíamos que o Congresso não votava as reformas porque era composto na sua maioria de representantes das classes dominantes, cujos interesses as reformas, por definição, contrariavam. Se a reforma agrária visa liquidar o latifúndio, como poderiam votá-la os grandes proprietários rurais, os latifundiários, né, que estão lá? Se a reforma urbana visa limitar a propriedade urbana, a fim de tornar o imóvel residencial acessível a todos que residem e trabalham nas grandes cidades, como poderão ser favoráveis a essa reforma aqueles que são proprietários de dezenas de terrenos, casas e apartamentos? E como seriam a favor da reforma bancária os grandes banqueiros? Se o Legislativo Federal é constituído em sua maioria por latifundiários, grandes industriais, comerciantes e banqueiros, ou por seus representantes, como pretender votar as reformas que contrariam os interesses dessa maioria conservadora e reacionária? Nesse trecho aqui, a resposta está, obviamente, na alienação do pobre de direita, né? Que isso, por uma identificação masoquista e ingênua, continua sustentando essa gente no poder, que entra lá e, na verdade, piora o país, piora a renda dos mais pobres, piora a vida das pessoas, o custo de vida e blá blá blá, né? Jogam apenas para si porque são exatamente isso aqui. São os donos, né, dos latifúndios, são os grandes empresários, e as pessoas, né, da média que não estudam essa questão de maneira mais profunda, olham para essas pessoas como referências individuais. E aí acabam votando de maneira ingênua porque não percebem o problema que essa gente gera no contexto público do país mais amplo, tá? Último trecho aqui do Darcy. Ele fala ainda o seguinte aqui, ele fala dos ganhos do Getúlio e tudo mais, e enfim, e aí finaliza aqui, né, a necessidade da expansão integralista, que também é importante para a gente poder pensar isso aí. Isso aqui eu vou deixar para poder desenvolver com vocês no próximo vídeo, tá? Mas o fato é esse, tá, pessoal? E aí, eu finalizo aqui essa reflexão de hoje, tá? Porque para poder mostrar o que os golpistas têm medo. Os golpistas têm medo de um Brasil mais justo, de um Brasil, enfim, que consiga resolver os seus problemas e diminuir, né, a desigualdade econômica. Ou seja, né, os golpistas eles têm medo de perder os privilégios, de perder o poder econômico, de perder os ganhos sistemáticos ali, diários, anuais, que eles continuam ganhando em detrimento do desenvolvimento do Brasil. Eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre várias medidas que os Estados Unidos tomam lá para poder tentar minimizar essa questão. Os Estados Unidos, que não são nem o melhor exemplo, mas são a vedete dessa direita brasileira que na verdade o que eles seguem é o discurso dos Estados Unidos para a gente. Mas eles não fazem nem essa filosofia comparada que mostraria o seguinte: estão aí, estão vendendo isso para a gente, mas eles mesmos não fazem. Então é um negócio assim patético, alienado, pobre, e que é uma das causas da dificuldade do Brasil se desenvolver, tá? E aí, pessoal, no próximo vídeo eu vou trazer as duas questões finais aqui para poder refletir essa questão, tá? Da ditadura, do aniversário de 60 anos do golpe, que são de onde vem esse golpismo na base do Brasil, tá? Porque essa dificuldade de fazer reformas de base é porque essa base é viciada desde o início lá. E qual é o vício? Né? Aonde está esse vício de base do Brasil aí? Esse é o primeiro ponto. E na segunda metade do vídeo a gente vai falar sobre a participação dos Estados Unidos no golpe de 64 aqui, tá bom? Então amanhã eu volto aí com o último vídeo dessa série aqui dos 60 anos do golpe de 64. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.